aqui no mês de março. O pastor Rui Marcos estava conosco e compartilhou naquele fim de semana que ele e sua família começaram num propósito de ler o Novo Testamento em 30 dias. No dia 10 de março, ali em casa, nós começamos também com esse propósito. E ele vai adiante. O Pedro, com 11 anos de idade, já está encerrando Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele deve concluir o Novo Testamento nesta semana agora, que estamos iniciando. Se o menino de 11 anos pode fazer isso, você também pode. E até aquelas crianças menores também podem. Incentive seus filhos a ler a Bíblia. Em alguma medida, isso ficará guardado nos seus corações e eles vão crescer no conhecimento, na fé, na graça do Senhor Jesus Cristo. O segundo meio de graça que eu gostaria de compartilhar com você é a oração. Iniciamos essa devocional com o cântico Na Oração Encontro Calma. Falar com Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz, falar com Deus traz paz ao nosso coração. Então fale mais com Deus, aproveite esse tempo e fale com Deus. A oração é um meio através do qual o crente cultiva um relacionamento vivificante com o Deus vivo. A oração é indispensável na nossa devoção pessoal. A oração é o momento em que nós rasgamos o nosso coração diante de Deus para falar das nossas emoções. E na leitura da palavra, Deus fala conosco e aquieta o nosso coração. Na comunhão da oração, nós temos oportunidade de apresentar a Deus os desejos mais profundos, os nossos medos, a nossa angústia, a nossa ansiedade. Na oração particular, na sua casa, por exemplo, você tem a oportunidade de se dirigir a Deus e contar as coisas que uma outra pessoa não te ouviria com a mesma paciência. Você vai poder falar da cobiça do seu coração, você vai poder falar dos seus pecados, você vai poder falar daquilo que de fato traz tanta angústia para você, e com toda certeza você vai sair dessa oração podendo dizer para a sua própria alma, como dizia Davi: por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus. Na oração nós podemos pedir coisas boas a Deus, as coisas que Ele mesmo já tem prometido aos seus filhos na palavra. De acordo com Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 a 7, a oração é a chave para o crente experimentar a paz de Deus. De acordo com o que Paulo escreve em Romanos, na oração, na ação do Espírito Santo, nós temos então agora a oportunidade privilegiosa de chamar Deus de Pai. Existem várias partes que compõem uma oração, e você pode usar todas estas partes numa única oração, ou pode se dedicar a uma delas apenas em cada oração que fizer. Por exemplo, algumas partes aqui: adoração e louvor, ação de graças, confissão de pecados, súplicas, intercessões e a sua consagração, a sua entrega a Deus. Nós precisamos disso, queridos. De acordo com Efésios, a oração deve ser feita no Espírito Santo, quer dizer, através da ação do Espírito. Isso é uma questão de fé. Isso significa que é uma questão de fé. Você precisa crer que enquanto você está falando ali, você não está jogando palavras ao vento, mas falando mesmo com o seu Deus pessoal. Cristo nos ofereceu um modelo de oração ao nos instruir nos evangelhos a respeito da oração do Pai Nosso. Ali nós temos um padrão, ali nós temos um modelo de oração, um modelo que não nos foi dado com o propósito simplesmente de ser repetido todos os dias como um ritual, mas um modelo para guiar as nossas falas diante de Deus, aprendendo que nós devemos primeiramente exaltar a Deus, aprendendo que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para só então depois fazer a nossa confissão de pecados, e depois então fazer nossas petições e glorificarmos ao nosso bendito Deus.
Veja que na oração do Pai Nosso, 6 petições estão ali muito claras. As 3 primeiras são relacionadas à nossa prioridade com Deus. As 3 últimas são relacionadas com as nossas prioridades e necessidades particulares. Em primeiro lugar, vai ser sempre o reino de Deus. Você não pode ficar sem orar, nem um dia sequer. Aproveite esse tempo de isolamento, aproveite esse tempo de solidão, aproveite esse tempo que você não tem muitas opções para fazer. A mídia tem repetido as mesmas informações, talvez um dado novo aqui, outro ali. Convém que você deixe a mídia por um pouco e se coloque diante daquele que pode resolver o problema, que é Deus. Ore ao Senhor, busque intervenção. Em terceiro e último lugar, eu quero falar dos sacramentos. Não sei quantos de vocês se lembram quais são os sacramentos, espero que se lembrem. Os sacramentos são o batismo e a ceia. Esses sacramentos nos foram dados por intermédio do Senhor Jesus para uso comunitário, para uso público, no relacionamento da igreja. Portanto, nesse tempo nós estamos privados disso. Esse é um tempo em que nós não temos condições de realizar a cerimônia da ceia, salvo numa ocasião extremamente específica, mas nós não temos condições de realizar a cerimônia da ceia. É um tempo também que não temos como realizar a cerimônia do batismo, salvo numa ocasião extremamente específica para esse propósito. Mas o propósito do batismo e o propósito da ceia é para que eles fossem realizados num culto público, e nós não temos um culto público, nós temos as transmissões das lives. Deus tem nos abençoado, e eu quero destacar aqui então alguns detalhes sobre o batismo, algumas informações sobre a ceia, para nós encerrarmos. O batismo é um rito inaugural na vida cristã. O batismo é a marca da propriedade de Deus em nossa vida, quer dizer, de que somos de Deus e nada pode mudar isso. O batismo substituiu a circuncisão do Antigo Testamento como rito inicial, e ele caracteriza, sela a nossa união com Cristo, e o Espírito Santo então efetua, aplica em nós essas realidades, esse selo, de modo que nós somos inseparáveis de Jesus. Agora, o batismo sela a nossa união através dessa ação do Espírito Santo. Romanos 5, versículo 12, nos diz assim: porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado trouxe morte e Cristo trouxe a vida, de modo que no batismo nós desfrutamos dessa nova vida em Cristo Jesus. A eficácia do batismo não se limita apenas ao momento em que é batizado, mas ela perdura por toda a nossa vida. O Catecismo Maior de Westminster nos ensina assim: o dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando assistimos à administração desse sacramento a outros. Quer dizer, você reconhecendo que foi batizado, é um ato de fé, você entrou numa relação com Cristo, você é selado pelo Espírito Santo. Então, nos tempos de aflição, de tentação, de angústia, faça valer essa relação de filho. Ore, suplique a Deus para que Deus derrame as graças da união com o seu filho sobre sua vida. Esse então é o momento apropriado para fazermos isso, né? Esse é o momento. Quanto à ceia, a ceia é um sinal visível da nossa comunhão com Cristo. A ceia deve ser celebrada com regularidade, com frequência.
Os textos dos evangelhos apontam e eles ressignificam aquela Páscoa, e eles mostram agora um novo relacionamento do povo de Deus com Deus, que é por meio da ceia do Senhor. Essa ceia sempre estava sendo celebrada em conjunto, em culto, em comunhão. Quando você vai para Atos, no capítulo 2, você encontra ali que a igreja permanecia firme, unânime. Eles comungavam da doutrina dos apóstolos, eles também compartilhavam o pão, quer dizer, eles celebravam a ceia enquanto estavam no seu culto conjunto. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 10 e capítulo 11, quando Paulo vai ensinar sobre a ceia, no capítulo 10 ele usa a história do povo de Israel para dizer que aquele povo desfrutou do maná, mas cometeu pecado e por isso pereceu. No capítulo 11 ele vai dizer que a igreja de Corinto estava desfrutando da ceia, mas estava cometendo pecado e por isso estavam também perecendo. Isso serve de alerta. Isso nos mostra que o fato de cear não nos isenta dos juízos e da disciplina de Deus, mas isso também nos mostra que a ceia era celebrada em conjunto, de modo que nesse tempo em que nós não temos o culto, esse tempo em que nós não nos reunimos na igreja, nós também não temos condições de celebrar a ceia do Senhor. Não sabemos por quanto tempo vai permanecer esse isolamento, mas enquanto durar as recomendações, fique em casa. Enquanto durar as recomendações, nós vamos ficar sem ceia. Na história da igreja, houve um período em que a ceia era celebrada a cada 3 meses, houve um período em que a ceia era celebrada uma vez só no ano. Então nós não precisamos desanimar por causa disso. Eu sei que a gente sente falta e é bom que sinta, mas hoje eu recomendo que você faça uso dos meios de graça com uma palavra e a oração. Isso você pode fazer. Eu quero então encerrar aqui com algumas aplicações. Primeira aplicação para a sua vida, para a minha vida pessoal. Nós precisamos lembrar que Deus nos salvou em Cristo Jesus, nos deu uma nova vida, e por meio desse nascer de novo, Ele proveu para nós agora, na sua palavra, todos os meios necessários para o nosso crescimento. Ele nos deu o nascimento e nos deu a ordem para crescer e nos deu os meios para crescermos. Você não pode esquecer disso. Então, entenda, o progresso na fé é de extrema importância. Nós não podemos cair no erro que o autor aos Hebreus aponta no final do capítulo 5 e no início do capítulo 6, quando ele diz que era necessário dar à igreja os princípios básicos de novo da fé cristã, porque eles não haviam desenvolvido na fé. Você não pode ser assim, eu não posso. Nós precisamos crescer na fé cristã. Então, leia as Escrituras, ore ao Senhor, e quando for possível, participe da ceia do Senhor. Não falte esse tipo de culto, de modo algum. Abandone os pecados, mas não abandone a ceia. E participe de todas as cerimônias possíveis do batismo. Em segundo lugar, nós devemos fazer o uso diligente dos meios de graça para o nosso progresso na fé. Quantas vezes você negligenciou a palavra? Quantas vezes você deixou de ler a palavra de Deus para assistir uma série na TV? Quantas vezes você preferiu a conversa com um amigo, um colega, a conversar com Deus? Quantas vezes você optou por faltar o culto para poder ir participar de um jantar, ou de um almoço, ou de uma festa, ou porque participou de uma festa no sábado e então no domingo não conseguiu acordar bem? Hoje isso tudo está fazendo falta para você, tá? Hoje nós não podemos participar do culto, nem que nós quiséssemos. Então aproveite as oportunidades que Deus está te dando e faça uso diligente dos meios de graça para o seu crescimento. Em terceiro lugar,
nós devemos notar, mais uma vez repito, que os sacramentos, como batismo e ceia, são para serem celebrados num tempo de comunhão, num tempo de culto público, formal, em que a igreja se reúne. Os textos apontam sempre para a igreja reunida. Os textos bíblicos que vão falar de ceia e batismo apontam para um momento de consagração, especialmente a ceia. Você encontra batismos em locais extraordinários, né? Como o caso do eunuco, mas especialmente a ceia é para um momento de culto público. Nesse tempo nós vamos ficar restringidos, mas assim que voltarmos, recomendo que você participe de todas as ceias possíveis. E por último, em quarto lugar, nós devemos notar ainda que Deus proveu para nós alguns meios de graça, de crescimento, que não necessitam de estar num culto público. A palavra lida pode ser lida em casa. A palavra pregada, hoje, nós temos até o recurso que Deus preparou para nós, da tecnologia, para podermos ter acesso à palavra pregada. Então, leia a palavra, ouça a voz de Deus, para o seu próprio bem-estar e crescimento. Faça suas orações, acompanhe os louvores, cante louvores, e desenvolva na sua vida cristã. Que Deus abençoe sua vida nesse tempo de isolamento, em nome de Jesus. Que Ele abençoe sua família, que Ele abençoe os seus relacionamentos, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante. Após alguns instantes de oração com a família, nós queremos dizer que para as nossas crianças, as crianças da quarta igreja, tem algo sendo preparado numa escola dominical específica para elas nesta manhã. Então você que é pai, que está nos acompanhando, lembre seu filho e acompanhe com ele através então dos aparelhos, seja um notebook, seja um celular, mas não fique sem participar e sem envolver o seu filho na escola dominical. Vamos orar. Deus bendito e santo, damos graças ao Senhor nesta manhã por essa oportunidade de ler a Tua palavra, de meditar aqui sobre a importância do uso diligente dos meios, dos recursos que o Senhor já preparou para o nosso crescimento. Abençoe, ó Deus, nossas vidas, fortaleça a nossa fé, dá-nos, ó Deus, a graça da comunhão com o Senhor, fortaleça a vida cristã de cada um destes que estão nos acompanhando nesta hora. Que o Senhor, ó Deus, com Teu Espírito Santo aqueça os seus corações, que o Senhor renove a alegria em cada vida, em nome de Jesus. Guarda, ó Deus, as nossas famílias, as famílias da quarta igreja e daqueles que porventura nos acompanham também. Que o Senhor, ó Pai, visite a cada um. Que o Senhor, ó Deus, traga enriquecimento espiritual sobre nós. Nós assim oramos, agradecidos no nome bendito do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Às 19h30 temos um novo encontro. Fique com Deus.